Olá, bem-vindo a mais um Ordem do Dia. Hoje vamos falar deste ano que está acabando e rever momentos importantes que retratamos aqui durante 2017. Os 85 anos da Seção Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. Os 25 anos do massacre do Carandiru, crime ainda sem punição. A Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. As reformas que o Brasil precisa e o combate à corrupção. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Ordem do Dia, programa da TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Em 85 anos de existência, a Seção Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil sempre esteve presente em momentos importantes da vida brasileira. Vamos rever, começando pela reforma trabalhista. A vida de milhões de brasileiros mudou. Novas regras alteraram as relações de trabalho, causando polêmica. A Lei 13.467, conhecida como Reforma Trabalhista, fez mais de 100 mudanças na CLT, a consolidação das leis do trabalho. Mas a polêmica envolvendo o mercado de trabalho começou bem antes, com uma outra lei em vigor desde março que liberou a terceirização para todos os setores de uma empresa, inclusive a chamada atividade fim. Até então, a Justiça proibia terceirizar a atividade principal. A mudança afetou quase 13 milhões de trabalhadores terceirizados em todo o país. É indispensável identificar com muita clareza qual o tipo de atividade que pretende terceirizar, para que possa se encaixar dentro desse conceito de que estamos falando de um serviço específico, de um serviço determinado, que é possível realizar um contrato de prestação de serviços permanente. A nova lei deixou clara a ausência de vínculo empregatício entre a empresa tomadora dos serviços e os terceirizados, mas estabeleceu que a empresa contratante será subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas durante a prestação dos serviços e determinou que os terceirizados tenham os mesmos benefícios dados aos empregados regulares. O texto foi reforçado pela reforma trabalhista, que proibiu a recontratação de um mesmo funcionário como terceirizado num prazo de 18 meses após a dispensa. Com a reforma em vigor desde novembro, os acordos entre patrões e empregados prevalecem sobre a legislação. Agora, as férias podem ser parceladas em até 3 vezes. Auxílios, prêmios e abonos não fazem mais parte da remuneração e atividades como estudo, alimentação e troca de uniforme deixam de integrar a jornada de trabalho. A reforma também oficializou o trabalho remoto, como feito em casa, e o intermitente, quando a pessoa alterna períodos de prestação de serviço e inatividade. E acabou com a contribuição sindical obrigatória, que era paga todo ano, equivalente a um dia de trabalho. Uma medida provisória do governo proibiu a cláusula de exclusividade para trabalhadores autônomos, para que eles possam atuar em mais de uma empresa. Também proibiu acordos individuais, salvo no setor de saúde, para fixar jornada de 12 horas de trabalho, seguida de 36 horas de descanso, e dispensou a gestante da obrigação de apresentar atestado médico para não trabalhar em ambientes insalubres. Polêmica, a reforma foi criticada durante a Conferência Nacional da Advocacia, realizada em novembro em São Paulo. O que a reforma traz não é flexibilização de direitos trabalhistas, é flexibilização precarizante. Flexibilização de direitos não é solução para a crise. Não foi solução em nenhum país do mundo onde foram implementadas reformas trabalhistas semelhantes à nossa. Além de debater as principais questões que afetaram os brasileiros este ano, a OAB manteve a tradição de ser uma voz ativa na defesa dos interesses da advocacia e do cidadão. A Seção Paulista da Ordem fez um ato público para lembrar os 25 anos do maior massacre no sistema prisional brasileiro, a morte de 111 presos da Casa de Detenção do Carandiru, na capital paulista. Eles foram assassinados durante uma ação da Polícia Militar para conter uma revolta entre um grupo de detentos. No ato público, representantes da advocacia e de várias entidades criticaram a impunidade no caso e cobraram justiça. O Estado que massacra, o Estado que é o responsável pela averiguação, o Estado que faz laudos, e aí o próprio Estado, depois, para julgar, diz que o laudo que o Estado fez não permite que ele, Estado, possa punir aqueles que, representantes do Estado, estiveram naquele dia e ceifaram a vida de 111 pessoas.
2017, a OAB de São Paulo teve também motivos para comemorar. A entidade celebrou 85 anos de luta em favor dos advogados e da sociedade. Uma série de atividades marcou a data. Um documentário lembrou a trajetória da ordem em defesa da democracia e da cidadania. Quando nós olhamos a história da OAB, nós verificamos que ao longo desses 85 anos, a ordem ela sempre teve uma vocação muito grande na defesa da sociedade. Alguns dizem a ordem se mete em tudo, tal. É que a lei determina. A lei estabelece que a ordem deve organizar, defender a classe e também estabelece que a OAB ela tem a obrigação legal da defesa do Estado Democrático de Direito, de uma rápida aplicação da justiça, defesa da cidadania. O que importa para a advocacia e para o seu órgão oficial de classe, que é a OAB, é este compromisso com a liberdade, com a ordem social, com a justiça social, com a ordem legal, com a legalidade democrática, não é? E, sobretudo, este incessante e incansável trabalho de neutralizar as diferenças segundo o parâmetro da lei, que eu já disse, é a medida de todas as coisas. Veja em instantes os direitos do cidadão, mesmo com dívidas. Ninguém pode sofrer constrangimento na hora da cobrança. E os avanços em 2017 a partir da lei de cotas raciais. Voltamos já. O endividamento das famílias brasileiras este ano também foi motivo de preocupação da advocacia e gerou ações em defesa do consumidor. Com os índices econômicos melhorando, as pessoas voltaram a gastar e muitas vezes sem muito critério. Dona Iraci até brinca com a facilidade para comprar no crediário. O carneio, eu junto dinheiro, venho aí, pago e fico sossegada, né? Só chego aqui, falo com aquele moço lá, ó. Ele fala, senhora é sócia da loja, pode levar tudo. Para evitar cair em armadilhas, o Procon de São Paulo promove palestras de orientação financeira. Nós vamos procurar compreender como é que se deu o superendividamento, se é passivo, ativo, o que dá para mexer no orçamento dele, quais são as despesas que são possíveis cortar, quais são as despesas que são possíveis reduzir. Nós precisamos encontrar uma equação que sobre um recurso no final de mês e com esse recurso, com essa sobra, nós procurarmos o credor. A Gabriela perdeu o emprego há 9 meses e veio aqui em busca de ajuda para reorganizar o orçamento. Coisas simples que eu não fazia, né? Que é, por exemplo, anotar um cafezinho, uma bala que você compra, um doce, que a gente passa desapercebido, e aí eu consegui entender que isso também é importante, e aí no resumo total no final do mês, né? Você consegue ver que aquilo faz bastante diferença no orçamento, né? Não é porque você não pagou uma dívida que deixa de ter direitos. O principal deles é o de ser tratado com respeito. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o devedor não será exposto a ridículo ou submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Mas nem sempre é o que acontece. No Paraná, a Justiça ordenou que uma financeira pagasse R$10 mil de indenização e multa para uma cliente por causa de cobranças consideradas abusivas. Na decisão, a juíza cita que a empresa fez mais de 50 telefonemas para a cliente. O que o Código do Consumidor traduz como cobrança abusiva? A cobrança que exponha o devedor a meios vexatórios, a cobrança que expõe o devedor a constrangimento, a cobrança que expõe o devedor a algum tipo de desconforto no seu ambiente de lazer, no seu ambiente de descanso ou no seu ambiente de trabalho. Nem sempre é fácil identificar o problema. Paulo diz que o fato de ter ficado inadimplente prejudicou a procura por um emprego. Eles fazem uma pesquisa da pessoa assim, antes de recrutar a vaga para outra. Fizeram a pesquisa e perguntaram por mim por que estava daquela forma, e eu expliquei por quê, qual o motivo, mas mesmo assim eles não fui chamado na segunda fase. Por lei, candidatos com nome sujo podem ser barrados no emprego apenas no caso de bancos e instituições financeiras e em concursos públicos, desde que o veto conste no edital. Fora isto, é discriminação. Evidente que você não pode
ter uma conduta discriminatória em não admitir no emprego uma pessoa idosa porque é idosa, uma pessoa que tem dívidas porque tem dívidas. Agora, você também não é obrigado, por outro lado, isso é uma questão de razoabilidade, a admitir um idoso por uma atividade que necessite de uma força física incompatível com a condição dele. Ou, eventualmente, de admitir uma pessoa com um alto grau de endividamento, o que demonstra não o endividamento em si, mas uma desorganização financeira. Se aquela pessoa é desorganizada na sua vida, ela poderá também não ser disciplinada e organizada para as atividades profissionais. A recém-aprovada reforma trabalhista esteve no centro dos debates este ano no Brasil. Como o tema ainda gera polêmica, vamos ver os principais trechos da entrevista com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Wilson Fernandes. Doutor, que avaliação o senhor faz do texto aprovado pelo Congresso? Eu tenho insistido muito que não cabe ao Judiciário avaliar a lei se é boa ou não, porque o Congresso é eleito para fazer as leis. Tenho dito também que um Congresso de boa qualidade faz leis de boa qualidade. Um Congresso não tão qualificado faz leis de qualidade inferior. Não estou criticando esta ou aquela legislação. Neste caso, especificamente, a avaliação que eu tenho da reforma é de que o grupo empresarial, as forças que representam os empresários, foi mais eficiente que as forças que representam os trabalhadores. Se isso está certo ou está errado, não cabe ao Judiciário decidir ou analisar, porque o Judiciário vai aplicar a lei. E ponto final. Doutor, quando uma lei diz que prevalece o acordado sobre o legislado, ela não está querendo dizer que todos os outros artigos não têm valor? Algumas pessoas interpretam dessa maneira. Se o acordado equivale, então o legislado perde o sentido. Né? Daí porque algumas entidades pretendem arguir a inconstitucionalidade de partes da lei ou até de toda a lei, a começar pelo Ministério, pela Procuradoria-Geral do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho. É bem verdade que ela estabelece um rol de assuntos que podem, a respeito dos quais o negociado prevalece sobre o legislado, mas que também vai na contramão de todo o desenvolvimento histórico do direito do trabalho. E todo esse quadro que a gente está discutindo aqui não cria insegurança jurídica, que é exatamente o oposto do que se pretendia? É importante saber que a lei não traz segurança jurídica. O que traz segurança jurídica é a interpretação reiterada dos tribunais a respeito de determinados assuntos no mesmo sentido. Então, quando os tribunais reiteradamente decidem num determinado sentido, a gente pode dizer que, olha, a segurança jurídica começa a se acentuar. Neste caso, que nós temos uma lei que já de antemão sofre tantos questionamentos, eu ousaria dizer que ela vai trazer muito mais insegurança jurídica, tanto nesse período de vacância antes que entre em vigor, como principalmente depois que ela entre em vigor. Em muitos assuntos não se sabe como a lei vai ser aplicada, e só os tribunais, só a atuação reiterada dos tribunais num ou no outro sentido é que vai poder trazer essa segurança jurídica que as pessoas estão esperando. Isso não acontece do dia para a noite. E até que isso não aconteça, ou enquanto isso não acontece, a insegurança, a meu ver, aumenta. A lei das cotas raciais foi ampliada este ano com a adesão da Unicamp e da USP no estado de São Paulo. Baseada na autodeclaração, enfrentou problemas pontuais, o que não inviabiliza a proposta de democratizar o ensino e abrir novas oportunidades para deixar tudo em ordem. Bruna está no segundo ano de música na Unesp, em São Paulo. Faz habilitação em instrumentos de percussão. A carreira universitária virou realidade graças à política de cotas implantada pela universidade no vestibular 2014. Bruna estudou em escola pública e nunca fez um cursinho particular.
Aos 27 anos, não tem trabalho fixo e ganha cachê nas apresentações do seu grupo musical. Eu acho que a cota possibilita isso, que mais pessoas periféricas e negras ocupem mais espaços e gerem mais representatividade e, com isso, a passos muito lentos, a desigualdade social vá diminuindo, né? A Unesp foi a primeira universidade pública paulista a implantar cotas para estudantes de escolas públicas, negros, pardos e indígenas. Começou com 15% das vagas do vestibular e vai atingir 50% no ano que vem. Desde 2014, mais de 13 mil vagas foram reservadas aos cotistas. Nas instituições federais, o sistema existe desde 2012, quando entrou em vigor a chamada política de cotas. Entre 2013 e 2015, 150 mil negros chegaram ao ensino superior com base na lei. Todos nós pagamos impostos, as universidades públicas são sustentadas com dinheiro de todos, especialmente aqui no estado de São Paulo. Então, nada mais justo que a população negra e que também os alunos de escola pública e os indígenas tenham a sua oportunidade. Se ficar esperando como muita gente fala, né, pela melhoria do ensino fundamental, da educação infantil, a gente vai levar muitos anos. Por lei, a inscrição nas cotas raciais é feita com base na autodeclaração, o que pode dar brecha às fraudes. Em 2003, uma universidade do Mato Grosso do Sul recorreu a fotos dos candidatos como critério de seleção. De 530 inscritos, 76 foram recusados. Mas os critérios usados, considerados preconceituosos, geraram críticas. No ano passado, o governo federal determinou que quem optar pelo sistema de cotas nos concursos públicos também vai passar por uma comissão. O candidato deve estar presente na avaliação. Toda ação afirmativa tem que ter monitoramento, né? E a medida realmente é criar uma comissão que vá analisar os casos gritantes, principalmente, das pessoas que usam esse tipo de fraude. Não é o fato de ter um bisavô, um tetravô negro que vai garantir a sua negritude. O fenótipo, sim, que aí você passa por constrangimento, por várias discriminações e por aí afora. A seguir, o presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa, fala dos avanços do direito em 2017 e o melhor da arte e cultura no quadro Espaço 10 do Ordem do Dia. Você vai ver já já. Fim de ano na cultura pega bem. Quinta. Prepare-se para ficar encantado com as atrações natalinas aqui da Europa. Os mercados de Natal mais populares da Alemanha. A tradição é secular. O primeiro mercado de Natal de que se tem registro foi realizado há mais de 500 anos. E ainda, a origem da mais famosa decoração natalina. Pode-se dizer que o Natal, como o conhecemos, é uma tradição alemã, porque o primeiro pinheiro decorado com luzes foi usado numa região de língua alemã. Camarote 21, especial de Natal. Quinta, 00:30. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Chegou, sorriu, Juliana Flores. Vestibular Univesp. Inscrições até o dia 5 de janeiro. Univesp TV. Um canal de educação à distância nunca levou você tão longe. Educar com cultura. Em 2017 foi um ano de transformações no país e também de conquistas para a advocacia brasileira. Vamos relembrar esses fatos na entrevista com o presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. Doutor, mais uma vez o direito esteve na boca dos brasileiros. Isto ajudou a popularizar as questões jurídicas, mas também trouxe muitas incompreensões.
Que desafios os advogados enfrentam diante deste novo cenário? Qualquer regime democrático, a justiça é o ponto central, basilar, de sustentação das instituições. Isso é sinal de um grande avanço. A sociedade discutindo justiça é um sinal de cidadania. Agora, é evidente que num país que é marcado por períodos de trevas democráticas, ainda não conseguimos compreender a sociedade, qual é efetivamente o papel da justiça, a sua estruturação, a importância da defesa, do papel do advogado, advogada e todo o mecanismo que é moldado para assegurar o cumprimento dos direitos. A OAB, mais uma vez, cumpriu a sua missão de defender a cidadania e os direitos da advocacia. Que atividades o senhor destaca no trabalho da Ordem neste ano de 2017? Esse ano é um ano que marca os 85 anos de criação da Ordem. Então já um ano de muitas comemorações, lembrando essa história gloriosa e com tantos momentos marcantes, não só para a advocacia, mas para a sociedade paulista e brasileira. Ao lado disso, nós tivemos cumprindo nosso papel no que diz respeito às questões da classe, muitos agravos, promovendo a defesa da advocacia, mas também da cidadania. Nós tivemos, por exemplo, diversas audiências públicas, discutindo no ano que o Brasil está se redescobrindo e se rediscutindo. Tivemos, por exemplo, audiências públicas discutindo a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. Tivemos a defesa da mulher, os atos contra a violência da mulher, feminicídio, que nós fizemos juntamente com a Secretaria de Justiça lá no Pátio do Colégio. E, mais recentemente, tivemos esse grande evento da sociedade civil. Nós estamos num país que está recebendo denúncias diárias de corrupção. Dia 9 de dezembro é o Dia Internacional do Combate à Corrupção e decidimos fazer um grande evento na Catedral da Sé para que a sociedade se torne a grande protagonista na luta contra a corrupção. Nesse binômio advocacia e cidadania, nós temos diversas iniciativas que são da classe, mas que vão ter resultado para a cidadania. Exemplo, uma luta nossa na defesa da presença do advogado nas conciliações. Outra demonstração disso é essa luta da Ordem contra a criação do curso de tecnólogo jurídico. O Ministério da Educação criou essa figura completamente disparatada, que é do tecnólogo jurídico. Nós já temos milhões de bacharéis que não tiveram formação adequada nas faculdades, que fizeram a faculdade com muito sacrifício. Chegaram ao final da faculdade, descobrindo que a faculdade não ofereceu para ele condições de se tornar bons profissionais e, ao lado disso, vamos ser essa figura absolutamente extravagante que nada vai contribuir com a formação do direito, da justiça no Brasil, autorizada também pelo Ministério da Educação. Não dá para fazer um balanço do ano, no caso da OAB de São Paulo, sem mencionar a Conferência Nacional da Advocacia, que aconteceu no mês de novembro na cidade de São Paulo. Eu queria saber do senhor que efeitos se espera que a Carta de São Paulo, documento divulgado ao final da conferência, vá produzir? A expectativa é de que, primeiro, os direitos fundamentais, os direitos constitucionais, passem a ser vistos pela própria sociedade como uma grande conquista dela, e não como entrave à realização do direito. É um grande equívoco imaginar que, por exemplo, o direito do cidadão ao recurso pudesse esse direito ao recurso representar um obstáculo a uma justiça mais célere, quando na verdade é um direito sagrado do cidadão e a justiça deve se aparelhar para fazer frente a esse direito. Eu acho que se alcançamos essa finalidade, a conferência já alcançou o seu êxito, da sociedade compreender a importância dos direitos fundamentais. Ao lado disso também, a própria estrutura do poder, principalmente o poder judiciário, compreender também da sua parte que a ela cabe fazer cumprir as garantias fundamentais e não de alguma forma mitigá-las ou afastar uma garantia fundamental a pretexto também de uma justiça mais célere. O tema central da conferência este ano foi a defesa dos direitos fundamentais. O senhor diria que a grande missão dos advogados, do sistema de justiça, é equalizar o necessário combate à criminalidade organizada, a garantia dos direitos e a liberdade de imprensa? Não tenho dúvida nenhuma. É uma questão de amadurecimento do processo democrático. Nós temos que fazer com que o Estado cumpra a sua função de prestar justiça, com a celeridade necessária, ouvindo a acusação, evidentemente,
dando margem a que o cidadão promova a sua defesa na sua integridade, inclusive com os recursos inerentes. O judiciário tem que se estruturar para que isso aconteça. De outro lado também, a possibilidade de nós termos informação da mídia com a liberdade que ela deve ter. Isso é um dos parâmetros da democracia. Mas, ao mesmo tempo, preservar alguns direitos que também são igualmente relevantes. Nós temos que avançar um pouco mais, fazer como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos ou nos países europeus, que a preocupação de não fazer com que aquele que é investigado seja exposto pela mídia como se fosse um culpado, como se fosse efetivamente um grande criminoso. Estamos nos caminhando para encontrar esse meio termo, que é o meio termo adequado. A mídia informando e respeitando a imagem daquele cidadão, enquanto ele responde ao processo, sem fazer com que seja ele compreendido pela sociedade e pela voz da mídia como um grande criminoso, até porque muitas vezes ele pode ser inocente. Dicas de lazer e entretenimento também marcaram presença no Ordem do Dia em 2017. Nosso quadro Espaço 10 trouxe o melhor da arte e da cultura no país. A maior exposição de Di Cavalcanti desde a década de 70 reúne 200 itens, entre pinturas, desenhos e ilustrações. A exposição no subúrbio da modernidade engloba 6 décadas de produção e mostra os temas preferidos do artista: festas, bares, sensualidade e o cotidiano dos trabalhadores brasileiros. Os pescadores, estivadores e colonos pintados por Di Cavalcanti estão quase sempre em momento de descanso, ou de espera, deitados ou dormindo. Monotonia é uma palavra que passa distante das inovações de Steve Jobs. São computadores, tablets, celulares. Visionário. Não tem muito assim. É só olhar aqui e você fica maravilhado. Um gênio. Ele criou o que hoje a gente anda na mão o tempo todo. A exposição Steve Jobs, um visionário, propõe um mergulho no universo do criador da Apple, uma das empresas mais valorizadas e admiradas do mundo. Estão aqui o Macintosh, o computador que mudou a cara dos PCs, o iPod, o tocador digital que trouxe um novo jeito das pessoas ouvirem música e permitiu ao usuário ter uma discoteca dentro do bolso, o tablet, um computador de mão, e o iPhone, o celular que revolucionou a telefonia. Se o Jobs tivesse nascido na época que inventaram a roda, provavelmente ele criaria a melhor roda da época. Os fãs vão poder ver ainda o Lisa, o computador que apresentou ao mundo uma pecinha ainda muito usada nos dias de hoje, o mouse. O Apple One, o primeiro produto lançado por Jobs, também está aqui. A placa de computador foi um fracasso de vendas quando foi lançada em 1976. Custava o equivalente a R$2.000, mas hoje a peça é avaliada em quase R$4 milhões. Steve Jobs ele teve vários sucessos e fracassos, porém é interessante entender como esses fracassos afetaram a vida dele e fez às vezes ele mudar de direção e até ter sucesso depois disso. É a hora da despedida. O Ordem do Dia volta na semana que vem com projeções para 2018. Ordem do Dia, programa da parceria da TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Desejamos a todos uma excelente passagem de ano com muita paz. Tchau.